profeta de Ezequiel. Abre sua Bíblia em Ezequiel. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus tem uma palavra para você hoje. Glórias a Deus. Ezequiel no capítulo 37, versículo 1. Mesmo assentados, meus irmãos, prestem atenção na leitura do texto sagrado. Ezequiel capítulo 37, capítulo versículo 1, diz o seguinte: todos acharam? Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se agitavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai de amor, Pai bendito, Tu és grande, Tu és poderoso, meu Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos revelaste a Tua palavra nesta noite, as Tuas visões, para que nós possamos certamente não estarmos ou não permanecermos mais do jeito, ó Deus, ó Pai, que estamos, mas que possamos sermos transformados de glória em glória, sendo formados o caráter perfeito do varão perfeito, o nosso Jesus. Nós queremos te agradecer por esta palavra, ó Deus, que o Teu Espírito aplica esta palavra nos nossos corações, e somente Ele, nesse momento, tem acesso à nossa mente, ao nosso coração e às nossas vontades, a fim de que possamos nos submeter ao grito da Tua palavra nesta noite. Assim nós queremos te agradecer por tudo, em tudo nós dizemos amém. Amém, meus amados irmãos. Eu queria refletir com os irmãos nessa noite: o Deus que restaura vidas, o Deus que restaura vidas. E eu quero começar o sermão, como nota introdutória, perguntando aos irmãos: como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida espiritual? Essa é uma pergunta direcionada não só para os crentes que estão aqui, quem sabe também para os descrentes que estão aqui. É uma pergunta direcionada a todas as pessoas, direcionada a todos os povos, nações, famílias da terra. Geralmente essa é a primeira pergunta que fazemos na visita pastoral. Meu irmão, como você está espiritualmente? E diga aí, escreva como você se encontra espiritualmente. Por que fazemos essa pergunta? Por que os pastores fazem essa pergunta?
Porque o estado espiritual do cristão quer dizer, importa a Deus. Amém? O estado espiritual dos cristãos importa a Deus. Porque o estado espiritual deve ser uma preocupação diária do cristão. A vida cristã, ela é cheia de dificuldades, até sermos formados completamente em Cristo. Até lá passaremos por momentos de escassez, de sequidão espiritual, muitas das vezes. Por exemplo, se não fosse o Senhor na vida de Davi, diante dos seus inimigos físicos que o oprimiam, eles o teriam, diz a palavra, engolido vivo. Por isso Davi declarou assim, no Salmo 124, verso 7, dizendo: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Sem percebermos, nós estamos assim. Nós somos diariamente oprimidos pelos laços de Satanás. Nos desejos desenfreados da carne, às vezes nos embaraçamos ainda hoje. Pelas propostas do mundo, as ideias contemporâneas que chegam a nós e somos reduzidos. Vamos deixando a vida nos levar, desapercebidos de Deus, vivendo passivos ao seu comando, aos seus direcionamentos, às suas sinalizações, sem brilho do primeiro amor por Jesus. Quando nos deparamos com a frieza, ela chega e ela não chega dizendo que chegou. Ela chega sorrateiramente nas nossas vidas. A frieza espiritual. Perdão, a frieza espiritual. O nosso mornidão. Essa palavra mornidão vem da palavra morno. Vem a nós essa mornidão. Nos encontramos tão áridos e secos num verdadeiro deserto espiritual, como na visão do profeta Ezequiel, num vale de ossos secos. Pois bem, o sacerdote Ezequiel, ele foi um dos exilados levados à Babilônia com o rei Joaquim no ano 597 a.C. e ele exerceu o seu ministério profético por mais de 20 anos, sendo contemporâneo do profeta Jeremias. E o contexto do capítulo 37, observe aí na sua Bíblia, estamos diante do capítulo 37, um texto profético. Qual o contexto aqui dessa passagem? O povo estava como? Qual é o estado espiritual do povo aqui? Provavelmente o estado espiritual do povo aqui era um estado de apostasia. Isso mesmo. O estado espiritual do povo aqui era de apostasia. Por que é isso, pastor? Nós cantamos aqui que Jesus Cristo, ele não nos abandona. Mas o povo aqui estava abandonando o Senhor da aliança. O estado espiritual aqui era terrível daquele povo. O povo de Israel, a casa de Israel, ela estava agindo com infidelidade ao Senhor. E outras palavras, já tinha virado as costas para ele. E se pudéssemos dividir o capítulo 37, observamos os versículos 1 ao 10, vai tratar da visão do vale dos ossos secos, dos versos 11 a 14, vai tratar da interpretação da visão, onde Deus revela a interpretação desta visão a Ezequiel, e por fim, dos versos 15 a 28, um chamado ao concerto nacional. Eles deveriam, ao final, buscarem um conselho. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com o pecado, há dois caminhos para nós: ou negamos e pecamos, ou consertamos o altar diante do Senhor. Buscamos confessar, abandonar, e a Deus ele age com misericórdia. O povo aqui, ele não agiu dessa forma. Deus levantou Ezequiel, graças a Deus por isso, não é verdade? De sorte que depois que Jerusalém ele foi tomada e o seu templo destruído pelas forças babilônicas,
A mensagem de restauração do Senhor, ele veio por meio do profeta, a fim de que a casa de Israel fosse despertada, reavivada em multidão espiritual, para testemunhar do Deus que fez o céu, do Deus que fez a terra, para anunciar os cativos e oprimidos do seu tempo. Pois Ezequiel, no capítulo 33, passe aí algumas páginas para trás de sua Bíblia, 33:11 vai dizer o seguinte: disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, em outras versões, na morte do ímpio, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E diante da visão do vale de ossos secos, dos versos 1 ao 10, iremos meditar no texto que Deus restaura vidas. Eu quero dizer, ainda Ele restaura hoje. É o Deus que restaura vidas. É o Deus que é revelado aqui como Deus restaurador. O Deus que salva. O Deus que reaviva a nossa vida espiritual. Ele está aqui. Não fica disperso. Amém? Não fica disperso nessa noite. Concentre-se naquilo que o Senhor tem a te dizer, a falar por intermédio da sua poderosa palavra. Mas, pastor, você está dizendo que o Deus que restaura está aqui sim. Como é que eu posso provar que Ele está aqui? Porque Ele me salvou, Ele salvou os que estão aqui, aqueles que receberam o seu Filho Jesus Cristo. E de que forma Ele salvou no passado? E de que forma Ele continua salvando hoje, pastor? Em primeiro lugar, pela profecia da palavra do Senhor. Pela profecia da palavra do Senhor. Em segundo lugar, pela profecia do Espírito do Senhor. Em primeiro lugar, vamos lá, pela profecia da palavra do Senhor. Além da frieza e mornidão espiritual, segundo o comentário bíblico da NVI, a visão dos ossos secos que estavam sequíssimos, a vida espiritual os tinha deixado. Havia muito tempo de congência aquele povo. Ele precisava do quê? De um milagre. Eles precisavam do milagre da ressurreição. Em outras palavras, aqui nós temos o retrato daquele grande dia, onde o Senhor vai, por seu poder e por sua ação, ressuscitar dentre os mortos, aqueles que não estão mais em ossos secos, não existe mais nenhum osso sequer, mas existe um pó. E Deus, naquele grande dia, Ele há de fazer isso que aconteceu nesta visão. Mas até lá, o que é esta visão, pastor? Porque essa visão ela nos fala ainda hoje, ainda nós estamos aqui, ainda não fomos ressuscitados dentre os mortos. Preste atenção, a visão, essa visão é um milagre, segundo esse comentarista, é um milagre que iria acontecer nesta visão. Em outras palavras, quase que mortos, aqueles moribundos, aqueles cadáveres, eles estavam, a situação espiritual é comparada aqui como cadáveres que estão no adultério espiritual, adorando falsos ídolos de sua época. Por isso que Tiago, servo do Senhor, muito tempo depois, ele vai chamar esses homens aqui, essa geração de quê? De adúlteros, porque eles deixaram de adorar o Criador para adorar a ídolos, a deuses falsos. Então, nesta época, eles estavam profanando o nome do Senhor, o desrespeitando, o faltando com reverência ao seu nome. Era assim que o povo estava no processo avançado de apostasia. E Ezequiel, no capítulo 36, observa aí o verso 23, veja o que o Senhor vai dizer ao profeta: eu vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Palavra do Senhor ao profeta. Então era nesse contexto que nós estamos meditando, é nesse contexto que a nação de Israel estava. Israel ela tinha abandonado a Deus, ela abandonou o culto ao Senhor verdadeiro para praticar usos e costumes das nações estrangeiras, que envolvia a adoração
atenção. É nesse cenário, meus irmãos, preste atenção, é nesse cenário que Deus ele usou a vida do sacerdote Ezequiel, pela profecia da palavra, a fim de despertá-los. Olhem para o texto, os versos 1 ao verso 3 nos diz o seguinte: veio sobre mim a mão de quem? A mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Presta atenção, o Espírito aqui está se referindo ao Espírito de quem? O Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: sim, ó Deus, tu o sabes. Com outras palavras, a mão do Senhor, Ele preservou a integridade do seu servo, para lhe dar uma visão da realidade espiritual do seu povo, com o propósito de alertá-los, com o propósito de que eles pudessem ser mexidos as suas vidas cotidianas, a sua vida enquanto sociedade, enquanto também agentes da nação de Israel, agentes salvos para proclamar os grandes feitos do Senhor para as nações ímpares daquela época. Não é assim que acontece nos nossos dias. Quando pecamos, não queremos ouvir um sermão de ninguém. As pessoas, elas se fecham para dentro de si. Não adianta a gente aconselhar, não adianta a gente chegar a dizer que está errando, que está pecando. As pessoas não querem. Era isso que acontecia nesses tempos aqui. Era mais, tanto naquele tempo como nesse tempo, é necessário a correção do Senhor, é necessária a disciplina do Senhor, mas acompanhada dessa disciplina, dessa correção, vem o que? A restauração. Presta atenção, eu quero destacar isso aqui. Apesar das situações contrárias e que vai nos levar a sofrer os pecados que praticamos, o povo praticou aqui, mas é necessário passarmos por isso para que nós possamos ser restaurados. É necessário estarmos sendo submetidos ao processo. O processo é espinhoso, o processo de tratamento ele é doloroso, mas ele é um processo pedagógico restaurativo do Senhor para com as nossas vidas. A visão era catastrófica. Pense comigo essa visão aí: um vale cheio de ossos sequíssimos, aquela congregação, aquela igreja, ela é comparada a um vale de ossos sequíssimos, e é como se a gente estivesse imaginando aqui o profeta ele andando sobre aquela superfície que tinha numeroso número de cadáveres que provavelmente tinham sido privados de um enterro digno. E segundo o comentário histórico-cultural, a visão ela remete a muitas cenas de batalhas encontradas nos primeiros períodos da história mesopotâmia e egípcia. E frente a esse cenário, meus irmãos, Deus o perguntou no verso 3: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ele respondeu: Senhor, tu sabes. O profeta, ele creu, sim ou não? Ele creu. Além de crer, ele confiou na palavra do Senhor, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. No entanto, em sua soberania, ele se serve das mãos dos seus servos. Glória a Deus por isso. Que privilégio é esse? O Deus soberano, ele se serve das nossas mãos, do nosso serviço, daqueles que são comprados e redimidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu quero destacar aqui o verso 4. O verso 4 que diz: disse-me ele, profetiza esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Preste atenção, em outras palavras, pela profecia da palavra do Senhor, Deus gera vidas. Você não ouviu? Pela profecia da palavra do Senhor, Deus gera vidas. E além disso, ele reedifica altares quebrados, ele reaviva dons, ele reaviva
restaura ossos secos, Ele ressuscita os mortos, Ele continua salvando e restaurando vidas. Quem crê nisso, diga amém? Amém. Você que não perdia um culto, você que serviu ao Senhor com alegria, que orava em casa, estudava a Bíblia, que testemunhava, que amava falar do amor de Jesus no passado. Essa palavra para mim é a palavra para você. Você que um dia foi entusiasmado pelo Evangelho, você que um dia estudava com esmero a palavra do Senhor, examine-se, pois, o homem. O Espírito está falando ao teu coração nessa noite, para que você seja alertado, para que eu seja alertado, para que nós possamos ser despertados no nosso marasmo espiritual. Irmãos, eu quero lhes dizer: o Deus que restaura vidas, Ele está aqui. Eu quero te dizer isso. O Deus que restaura vidas, Ele está aqui. E Ele está aqui para te restaurar. Se há pessoas no nosso meio que necessitam de fé e arrependimento genuíno para serem convertidas, Ele está aqui para converter o teu coração dos maus caminhos. Pois o meu Deus ainda fala hoje, o meu Deus ainda profetiza hoje sobre o vale dos ossos secos. O meu Deus, o Deus que eu prego, ainda restaura hoje. Deus, além de nos restaurar por sua palavra inerrante, suficiente, Ele envia o seu Espírito hoje. Quem tem isso? Diga amém? Ele envia o seu Espírito hoje. Afinal, essa deve ser a nossa oração. Senhor, envia teu Espírito sobre a minha vida. Você pode repetir? Você pode repetir isso comigo? Senhor, envia teu Espírito sobre a minha vida. Fale novamente em oração. Senhor, envia teu Espírito sobre a minha vida. Que essa seja a minha oração diária. Que seja a tua oração diária. Em segundo lugar, pela profecia do Espírito do Senhor. Sim, amados, o Espírito do Senhor é que dá vida. O Espírito do Senhor, em Gênesis, no capítulo 2, o verso 7, diz, no texto sagrado, abra comigo, vamos observar esse texto. Gênesis, no capítulo 2, abram aí, Gênesis, no capítulo 2. Vamos observar o Espírito do Senhor agindo na formação do homem. Gênesis no capítulo 2, o verso 7, todo o verso 7. Quem achou, lê comigo, vamos ler bem forte, vamos lá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em outras versões, ser vivente. Alma e espírito são termos intercambiáveis nas escrituras sagradas. O que é isso, pastor? Significa a mesma coisa, alma e espírito. Então, a versão aqui diz alma vivente, mas poderíamos dizer espírito vivente, ou simplesmente ser vivente. Então, o que isso quer dizer, pastor? O Espírito do Senhor aqui, o Espírito do Senhor é que dá vida, entenda isso. Ele dá o fôlego de vida, ele viu o Espírito, ele viu a alma a um corpo em determinado tempo da gestação. É o Espírito do Senhor que viu o Espírito humano que dá vida aos homens. É quem reavivou o povo do Senhor no passado e quer reavivar a minha vida e a tua vida hoje. Creia nisso. Creia nisso. O texto segue dizendo, o texto segue falando da visão. Observe aí o verso 5, o verso 6. Observe. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, sou eu que reavivarei vocês. Você está dizendo isso?
Sou eu que reavivarei vocês, sou eu que renovo, sou eu que faço novas todas as coisas, pelo poder da minha palavra, pelo poder do meu Espírito, que agiu sobre a casa de Israel no passado pontualmente, porém com a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, dentre os mortos, subindo aos céus, lhe dou agora o Espírito da promessa para agir sobre vós de forma contínua, de maneira resumida, meus irmãos. O Espírito de Deus, ele agiu pontualmente e ele age hoje continuamente por intermédio do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, na vida de todo salvo e redimido pelo sangue de Cristo. Irmãos, o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer soprar. O Espírito Santo, ele salva onde ele quer salvar. O Espírito Santo, ele restaura onde ele quer restaurar. Então somente creia, ele quer salvar e restaurar a tua vida hoje. Olhemos para o texto. Olhemos para o texto. O profeta, então no verso 7 e no verso 8. Então o profeta dizia: segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia deles o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito do homem. Preste atenção, o Espírito aqui que lhes faltava é o Espírito do homem. Existe o Espírito do Senhor, mas existe o Espírito do homem. Faltava sobre aqueles mortos, aqueles bonecos de barro, o Espírito vivente. Preste atenção. Em outras palavras, Ezequiel, ele foi obediente à profecia da palavra, obediente à voz do Espírito do Senhor. E o que aconteceu? Pense comigo aí. Um ruído, meus irmãos, assombroso. Foi um barulho. Foi ou não um barulho assombroso? Sim. O texto vai dizer que foi um barulho enorme. Perceba montanhas de cadáveres, uma por cima da outra, uns por cima uns dos outros, enfileirados na superfície, aqueles ossos eles se batendo uns nos outros. Segundo a anatomia humana, nós temos 206 ossos. Nós temos 206 ossos em nossa constituição. Agora pense, meus irmãos, já faz muito barulho. Pense comigo, já faz muito barulho. 206 ossos batendo uns nos outros. Num ser humano, imagina aí, um exército de homens, uma multidão de pessoas. O barulho era um barulho extraordinário que fazia aquilo. Então, pense comigo, esse barulho, até eles se ajuntarem, esse barulho, até eles se ligarem de maneira perfeita, um ligando-se no outro. Isso é extraordinário. A gente vê a visão ainda, os tendões crescendo em seguida sobre os ossos, acompanhados da derme e da epiderme, que são as camadas externas e internas da nossa pele. Por que adianta tudo isso? Por que adianta tudo isso se não tivermos Espírito? Não adianta de nada. É um boneco de barro que agila sem vida alguma. Se não tiver o Espírito vivente naqueles cadáveres, não havia vida. Certa feita, Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, verso 25 a 27: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Quer dizer, a tua alma, a tua vida é mais importante do que o teu corpo, meu amado. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Um dia nós prestaremos conta da nossa alma perante o Senhor. Meus amados, sério, sério, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu espírito,
e perder a sua alma naquele grande e assombroso dia. Vai ser semelhante àquele que narrou aqui. Há um assombro tal que nós não conseguimos imaginar. É indescritível essa cena, meus amados irmãos. Não basta somente restaurar o corpo. O Deus dos céus, Ele é especialista em restaurar a alma. Ele é especialista em restaurar o espírito, em enviar espírito onde não há vida. Onde não há vida, Ele é especialista em dar vida, em resgatar, dar vida para aqueles que nele esperam. O texto ainda segue dizendo, meus amados irmãos, no versículo, observa aí no versículo 9, vejam só o restante da visão. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, né? Letra minúscula, Espírito, aqui é o Espírito do Senhor? Não, Espírito do homem, profetiza o Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, o Espírito assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Glórias a Deus por isso. Amados, em outras palavras, o Espírito do homem aqui profetizado, ele entrou naqueles cadáveres, e lhes deu vida, e foram um exército muito numeroso de vidas restauradas. O Espírito humano aqui, ele prefigurou a vinda do Consolador, amado Espírito Santo, que estava para vir de forma final e última sobre a carne, sobre toda a carne, sobre o povo gentil, salvo e restaurado pelo sangue de Jesus. É tanto que na interpretação da visão, Deus, ele vai dizer o que a Ezequiel? Verso 14, na interpretação: porém vós o meu Espírito. O Espírito aqui, como a letra é letra maiúscula, esse Espírito aqui está se referindo ao Espírito de quem? Ao Espírito de Deus Todo-Poderoso, ao Espírito do Senhor. E vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, o Espírito do Senhor quer dizer, Ele está aqui. Amém. O Espírito do Senhor, Ele se faz presente aqui. No texto da visão, esta está com letra maiúscula, sinalizando a operação maravilhosa daquele que dá vida, e vida com abundância a todos os que creem em Jesus. Portanto, o Deus que restaura vidas, Ele está aqui hoje para te salvar. Eu quero te dizer, o Deus que está aqui hoje, Ele está aqui para te restaurar. Ele se reaviva hoje pela profecia da sua palavra, pregada aos nossos corações. E Ele nos reaviva hoje pela profecia do Espírito do Senhor, que atua nos filhos da luz.